Bater um papo agora com o jornalista Sérgio Saraiva, ele que também é conhecido como Pantera, e ele faz parte da história do Partido Verde no estado do Rio Grande do Sul. Inclusive foi citado, Sérgio, um trabalho de conclusão há pouco, de um curso de publicidade e propaganda, dentro da história do Partido Verde. Eu gostaria que tu falasse para mim um pouco da tua participação nessa história. Eu acho que eu não sou um dos precursores do Partido Verde no Brasil, no Rio Grande do Sul. Talvez no Rio Grande do Sul um pouquinho, mas eu entro meio tarde, 90. Não que não houvesse motivo antes para estar fazendo parte, para estar, vamos dizer assim, pegando uma bandeira política em cima da questão ambiental, que já vem, está presente na minha, vamos dizer assim, na minha compreensão da vida há mais tempo, né? Sou daquele tempo dos loucos, né? Dos precursores aí da questão ambiental, que hoje são consagrados, né? Porque a loucura deles hoje se demonstra como clarividência, né? Como clareza, como lucidez, né? Na medida em que se vê a crise mundial terrível, né? A crise ambiental que está terminando com o nosso planeta, né? A gente está vendo uma crise profunda, né? Estamos num limiar, né? Ou mudamos de comportamento, ou deu para nós, não tem mais saída. Toda essa questão de lá, né? E em 90, talvez por causa das figuras que o Partido Verde conseguiu agregar no Brasil, me interessei, né, também em compartilhar desse trabalho. Participei de uma eleição com candidato a deputado federal. Sabíamos que não tínhamos condição nenhuma material para obter uma votação expressiva, mas para nós, o grupo que se formou com a gente no Rio Grande do Sul, gente muito boa até hoje, a gente achava que valia a pena, quer dizer, usar esse palanque. A ideia do PV era essa, usar o palanque da política para passar adiante toda a nossa preocupação com a preservação do nosso meio onde vivemos, né, do nosso meio ambiente. Então, estar no PT, fazer parte do PT e levar adiante as nossas ideias, as bandeiras do Partido Verde, era uma decorrência da consciência que tínhamos na época, né? Não tenho boa memória, né, dessa militância, porque isso afeta afeta o trabalho, né? Afeta a vida profissional da gente. A gente passa a ter ser candidato é muito complicado, acho que tu tem uma noção clara disso aí já, né? Aprendeu, né? É complicado pra caramba, principalmente pro jornalista, né? Que tem uma militância, que é uma militância também de cidadania muito importante, onde ele, quanto mais isento estiver, quando chega numa situação, melhor ele vai observar, melhor ele vai poder relatar, né? Para os leitores ou para os telespectadores, espectadores. Então, para o jornalista é muito complicado se envolver com uma política partidária e em decorrência ser candidato, né? É muito complicado mesmo. Então, quer dizer, eu tive essa experiência, me afastei, mas o bom de tudo isso é que meu afastamento não significou que se perdeu por completo, né, toda uma história e toda uma possibilidade de fazer alguma coisa, né? Hoje temos o Miconga, né, trabalhando duramente para que as bandeiras do Partido Verde cheguem a todos, né? E num momento onde é um momento de colheita mesmo, provavelmente, todo o nosso esforço maluco, né? Todo o nosso esforço isolado de um período né, que ninguém dava muita bola para o que a gente dizia. Éramos todos loucos, que nem Lutzenberger, né? Achavam que éramos, né? Sim. O que ocorre é que hoje está o próprio aquecimento global, isso já era discutido nos anos 90, né? Nos anos 70. Nos anos 70 Nos também. anos 70 a gente está falando. Eu acho que eu te contei antes, fora do vídeo, dá para reproduzir aqui, que quando eu cheguei na Europa, fui viver lá um tempo, precisei viver lá, em 75, os partidos tradicionais, questionadores do capitalismo,
ditos de esquerda, né? Tinham perdido força junto aos jovens, principalmente. Então, nessa consciência ambiental que estava evoluindo, se formaram milhares de pequenos grupos, né, de ação, chamados Axie Groups, grupos de ação, em torno de lutas muito específicas, né? Por exemplo, eu me lembro que logo que eu cheguei, desci no aeroporto, coisa e tal, vieram me buscar e me levaram para um lugar, eu precisei ir no banheiro. Cheguei no banheiro, tinha um imenso de um cartaz colorido, bonito, de um spray, né, dizendo, já falando do CFC, que o CFC era um problema para o buraco da camada de ozônio. Um assunto que veio aparecer 10 anos depois, talvez, no Brasil, né, que o CFC favorecia a abertura de buraco da camada de ozônio, né, e formava o buraco da camada de ozônio. Quer dizer, já tinha um grupinho pequeno, talvez, bem pequeno, talvez, na Holanda, trabalhando em torno disso. E milhares de pequenos grupos trabalhando em torno de pequenas questõezinhas, todas elas da questão ambiental. É daí que amadurece, daí que evolui a discussão deles. Bom, eles tiveram eficiência no trabalho deles até um certo ponto, né? Conseguiram derrubar o CFC no mundo inteiro, né? Uma vitória importante daquele pequeno grupo, né? Tu vê que nasceu na Holanda lá um pequeno grupo e influenciou todo mundo. Na Alemanha, na Europa. Na Holanda, certamente, vocês ouviram em loco, né? E aí um pequeno grupinho obtém uma vitória dessa. Mas as outras vitórias importantes, porque como é que tu vai proteger o meio ambiente, como é que tu vai proteger essa praia, esse mar, essa mata, sem tu contar com poder político, sem tu contar com poder econômico, só na base da propaganda e do retorno daquela propaganda, da formação de consciência. Só a educação não resolve, tu tem que ter algum poder, uma chegada no poder, uma forma de pressionar o poder, algum poder de pressionar, né? E aí, então, chegou tinha que amadurecer esse movimento de milhares de pessoas isoladamente, em pequenos grupos, tinha que evoluir para uma postura política, para a questão da construção de um partido político. Assim se formou o Partido Verde, o Movimento Verde na Europa. Né? Não foi assim no Brasil. Né? O Brasil, às vezes, ele é obrigado a atalhar, né, certos processos históricos. Né? Então, ele não forma pequenos grupos, milhares de pequenos grupos, primeiramente para depois descobrir a pólvora de novo e depois ia fazer um Partido Verde já enquanto resultado de um movimento mais sólido, mais consistente. Sérgio, assim, uma das coisas que foram identificadas nesse trabalho foi assim, esses grupos ecológicos, cada um puxava um pouco para um lado e tinha um certo receio da politização, né, ou de se criar um partido com a causa ambiental, né? E se sabe que através desta criação, porque hoje está tudo como tu acabaste de falar, o poder está na política de decidir se vamos para cá, se vamos para lá. Então, essa briga no estado do Rio Grande do Sul aconteceu, né? Eu acho que qualquer um vai perceber que não há como você agir com força suficiente para impedir hoje o desmatamento da Amazônia sem tu ter algum poder político, sem tu buscar lutar por ele. Não tem. Sem o Estado intervir, não há como defender a Amazônia. E como você vai fazer o Estado, né? Não é o governo, o Estado brasileiro, intervir com força, com definição, com decisão, né, para impedir o desmatamento. É ter um poder político, não tem como. Por isso é necessário, é obrigatório existir um Partido Verde. É obrigatório existir um setor verde no PT, é obrigatório existir um setor ecologista não sei aonde. Todos os partidos, né, se formarem forças para buscar o poder, para impor uma política de preservação ambiental. Não tem outro jeito, né? Eu acho que quando se fala em Amazônia, eu acho que tem que pensar nas Amazônias existentes em cada município, né? A gente, quando propõe defenda as baleias, né, salve as baleias, a gente está propondo salvar o mundo, não é salvar só as baleias, né? Então, quando a gente fala Amazônia, a gente está usando um recurso de retórica, talvez até, mas está usando um exemplo, né, de alguma coisa que se pode fazer. Uma luta que toda a humanidade compreende que tem que ser levada, né? Não é só o Brasil, só o brasileiro, alguns, né? Mas eu acho que é o conjunto da população do planeta que já percebeu que a Amazônia tem que ser defendida. Então a gente usa ela como exemplo, mas a Amazônia está no fundo do seu pátio, né? Está na água que você consome, está no jeito que você maneja a sua água,
né, os dejetos, né, seus dejetos, seu lixo, seja o que for, e como você se dá bem ou não com o seu vizinho também, né, a questão de convivência, né, com os outros, com a diferença, né, que são questões ambientais importantes hoje também, né. É o velho jargão, assim, apresentado pelo Partido Verde, que agindo localmente, né, se tem um reflexo ou uma consequência global, né? Vamos dizer que aqueles pequenos grupos do início dessa ideia de Partido Verde, um partido dos verdes, né? Partido Verde não, Partido dos Verdes, era, vamos dizer assim, essa parte da visão holística, né? De que agir localmente se atingirá um resultado globalmente. Só que tem um limite, aí você tem que passar também a agir globalmente. Né? Você vai ter que ser completo, não tem como ser meio nessa discussão, né? Como ser metade, você tem que ser inteiro, não tem jeito, né? Não há meia consciência, não há meia Amazônia, não há meia vida, não, você vai ter que lutar completamente, né? Com todas as suas forças, não tem jeito. Talvez as pessoas tendo um entendimento também que a Terra é um ser vivo, né? Eu acho que esse entendimento que a gente sente, assim, que a muitas pessoas faltam, né? É um processo muito maluco, né? Como é que a nossa sociedade está evoluindo, está se transformando. Não vamos parar em evolução, porque tem gente que pode achar que estamos evoluindo, andando para trás. Mas vamos dizer que a sociedade está se transformando. Qual é o sonho de uma pessoa que está tendo uma certa ascensão social? Em qualquer lugar do mundo, vamos dizer no Brasil. Né? Hoje está entrando uma massa de dinheiro maior para os mais pobres. Isso é constatável economicamente. Está entrando uma massa salarial maior e isso está criando acesso de um maior número de pessoas, por exemplo, a carros. Só que esse modelo de sociedade onde você cresce um pouquinho, quer ter carro individual, transporte individual, está morrendo. O modelo, vamos dizer assim, um exemplo é os Estados Unidos. Não existe condições mais da humanidade suportar os Estados Unidos enquanto consumidores. Eles consomem tudo e muito. Carros, gasolina, comida, seja o que for. Aquela vida lá não é mais possível para a humanidade. Se a China tentar fazer a metade disso, come metade da Terra. Né? Não existe mais possibilidade de alcançar aquilo. Não existe mais possibilidade, quer dizer, do operário chegar a uma situação ou do país chegar a uma situação de todo mundo ter carro. Isso não existe mais. Essa sociedade não vai existir. Já morreu na casca. Só um exemplo, assim. Então, não tem. Mas ainda há um sonho antigo, ainda há um sonho de uma outra vida, de que é possível crescer economicamente, ter carro, ter isso, né, tudo individual. E isso não é mais possível, né? Quer dizer, o mundo está nos mostrando, não é mais possível, não há lugar para isso mais. Essa vida vai ter que ser diferente. Nosso crescimento vai se dar em torno de ter transporte público, transporte coletivo, outras maneiras alternativas de energia, seja o que for. Não tem como mais produzir energia para todo mundo, toda a energia para esse tipo de vida que estamos propondo, não tem mais como, né? Sérgio, eu acho... Gastou. Até como exemplo aqui, a cidade onde tu mora, Garopaba, né? Agora no final do ano nós tivemos aí em torno de 80 mil turistas e a cidade normalmente tem estrutura para... 16 mil. 16 mil. Vamos dizer assim, já há uma consciência na cidade que a gente não tem mais que promover o verão aqui. A gente não faz mais propaganda do verão aqui. Por quê? Porque não há condições de quintuplicar a população. Sim. Vai faltar, e faltou água, faltou pressão, vou dizer assim, faltou água nos lugares mais altos e pressão nos lugares mais baixos. Então, mais um pouquinho, mais uns 5 mil e entra em caos completo, né? Quer dizer, um colapso, né? Não há como conseguir... Não temos saneamento, não há como garantir mais questão sanitária para mais gente. Não. Então a gente está... Porque até o comércio também ele não conseguiu atender de certa forma, deixou a desejar. Ele não consegue mais vender, teria que ter mais 24 horas dentro das 24 horas, não tem como, esgota, não tem capacidade, né, no tempo, no espaço, não tem mais como. Né? E aí o que a gente está fazendo, que as boas cabeças de Garopaba estão pensando, e necessariamente também o poder público vai ter que pensar e todo mundo vai ter que achar soluções, é que
a cidade tem muito mais do que o verão, né? Agora, hoje é uma cidade pequenininha, mas é uma cidade, já não é mais uma armação é uma indústria de baleias, de matar baleias, né? Já não é mais uma colônia de pescadores, ela já é uma cidade, tem setores de ponta da economia, setores de ponta, vamos dizer assim, da criação, como é que eu vou te dizer, do design, do marketing, né? Tem uma Mormai, tem a No Stress, que é só marketing, por exemplo, né? Tem coisas de vanguarda aqui funcionando com esses 16 mil, é uma amálgama entre antigos açorianos, os antigos moradores, que a gente chama de nativos, e uma leva de gaúchos. Tem essa entidade protetora das baleias também, que é bem... Foi criada uma APA, né? Foi criada uma APA, Área de Proteção Ambiental para a Baleia Franca, e o que eu queria dizer é isso, a gente está buscando atrações fora do verão, porque essa cidade merece ser vista e merece a convivência. Tem carro de boi, se planta mandioca, tem engenho, tem coisas boas de compartilhar, tem coisas boas de ver, a pesca artesanal, e tem a baleia franca, que antes era, vamos dizer assim, a fonte de renda deles matando, e hoje passa a ser uma fonte de renda enquanto atração turística. É o único lugar do mundo em que a baleia chega a 30 metros da praia, Garopaba, numa área urbana. Não existe lugar no mundo onde a baleia chega a 30 metros dos seres humanos morando, né? Não existe lugar. É só em Garopaba. Não é no sul da Argentina, não é na África do Sul. É aqui, só aqui. E aqui elas nascem, né? Então hoje existe uma área de proteção ambiental. Em 73 ela foi dada como extinta e hoje se tem a notícia de 200 visitando a gente aqui, né? Está se revendo algumas que foram vistas há 20 anos atrás. Legal, né? Com um novo filhote, coisa assim, né? E é aqui que nascem os bebês. E é aqui que a gente já flagrou o que eu chamo de retoço, que é o momento vamos dizer assim, da fecundação, né? Então, ela nasce, vamos dizer assim, transa aqui e desce para comer no restaurante que é perto da Antártica, né? Porque ela come só lá, durante 6 meses, ela come e cria. E depois vem para cá para ter o nenê e não come mais nada. Ela vem para cá com a gordura que acumulou lá e não come mais nada aqui. Ela só vem ter o nenê e namorar. Legal. É Brasília, é Brasília. E não existe conflito com... Eubalaena australis é o nome dela, científico, né? A gente brinca que é Eubalaena garopabis ou Eubalaena brasilis, né? Então ela passa a ser uma bandeira de uma garopaba de ano inteiro, que é dividir essa gente toda no correr do ano, não só aproveitar da praia, não só arriscar essa beleza natural toda com um acúmulo demasiado de gente, né? Dividir toda essa atenção, isso aqui é muito lindo mesmo, é muito bom, muito gostoso, dividir durante o ano, convencer as pessoas de que veio em outras épocas, né? Que vale a pena conviver com esse povo daqui. Legal, Sérgio, foi um prazer aí bater um papo contigo e espero te encontrar em outros anos aí. É um prazer receber gente como tu, Miconga, aqui na Garopaba.